Igreja, que bom que você veio. Se assenta por um instante em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Atos 4. A partir do versículo 23. Eu creio que Deus tem algo para falar ao teu coração essa noite. Quantos creem nessa palavra? Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. A palavra do Senhor diz assim: Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo o que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras do nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfureceram tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isto aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amado Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de falar em teu nome. Eu te agradeço, Paizinho, porque o Senhor está aqui neste lugar. Vidas têm sido alcançadas pelo Senhor aqui. E eu sei que muitas outras vidas serão alcançadas pelo poder do teu Espírito. Pai, como fizeste em dias anteriores, que a tua vontade se cumpra aqui nesta noite, neste lugar. Que o Evangelho seja pregado e que vidas sejam restauradas e que a tua igreja se levante com poder e graça sobre esta geração, sobre esta nação. Profetizo isso esta noite sobre este lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que gostoso quando a gente tem a oportunidade de falar do Senhor, não é verdade? Como é bom quando a gente tem esse privilégio de falar acerca do Senhor, de dizer em nome dEle. Nós temos agora aqui online 24 aparelhos conectados. Eu queria convidar você que está em casa, e se você que está aqui com o teu celular, seja instrumento de Deus nessa hora. Eu enviei um link para você. Eu sei que você deve ter lista de transmissão, grupo da família. Você pode pegar o teu celular, você que está em casa agora, envia essa mensagem que está aqui para o máximo de pessoas que você puder. Eu vou te dar aí 1 minuto para você poder fazer isso, e depois eu vou te explicar o motivo, tá? Você que está em casa, você tem essa oportunidade, copia o link, envia para algumas pessoas, coloca na tua rede social, convida para assistir o culto. Ah, pastor, usar telefone na igreja, a gente usa telefone para perversão, a gente usa telefone para ficar endividado, a gente usa telefone para fazer fofoca. Você está usando o telefone agora para evangelizar, para você convidar alguém a assistir essa palavra nesta hora. Isso, envia e diga para a pessoa o seguinte: olha, fica até o final, Deus quer falar contigo esta noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo tremendo para o teu coração, para o coração da sua família, para o coração dos seus amigos, nesta noite, neste lugar. Amém? Enquanto você vai compartilhando, deixa eu começar a falar um pouco acerca desta mensagem. Nós lemos um texto onde Pedro e João tinham acabado de ser libertos. Eles haviam sido presos, né? E eles foram libertos nesta hora e se encontraram com os demais irmãos, com a igreja,
né, e lhes contou a experiência e contou o que eles haviam passado e a afronta que eles haviam sofrido, as perseguições que eles tinham sofrido. A igreja sempre foi perseguida. O interessante é que as perseguições que eles estavam sofrendo aqui, não era só pelo fato de serem igreja. Se eu te fizesse uma pergunta essa noite do tipo, você gosta de ser bom, de exercer atitudes de bondade? A gente gosta, você gosta de manifestar a bondade sobre a tua vida? Você gosta de dizer para as pessoas, olha, Deus me mandou aqui porque eu preciso abençoar a tua vida. Exercer a bondade, ela é uma atividade de todo e qualquer ser humano, mas para mim e para você, como cristão, isso está aflorado em nossa vida. É natural que um crente haja em atitude de bondade. E por mais que a gente seja bom, a gente sabe que sempre aos olhos de alguém a gente vai ser mal. Às vezes você faz as coisas com tão boa vontade, com tão boa intenção, né, e às vezes não tem o retorno daquilo que você executou como bondade. As pessoas às vezes não veem, elas não veem com bons olhos. No texto que nós lemos aqui nesta hora, relata acerca de Pedro e João. No capítulo 3, eles estavam indo à igreja, estavam indo ao templo, e havia ali um coxo, um aleijado, à porta do templo, e esse aleijado, ele foi aleijado a vida inteira, e ele tinha 40 anos de idade, ele estava ali, e a vida inteira ele pediu dinheiro na porta do templo. Aquela cidade, aquela localização conhecia aquele homem, conhecia a sua necessidade, e muitos exerciam com atitude temporária de bondade. Você dar uma oferta a alguém, você dar uma cesta básica a alguém, você dar uma refeição a alguém, não é só uma atitude plena de bondade, mas é uma atitude temporária de bondade. Você matou a fome naquela hora, você supriu naquela hora, então você esmolou na vida de alguém. Você exerceu uma oferta temporária e aquilo é temporal, aquilo é provisório, aquilo não vai tirar a pessoa daquela condição. E esse homem viveu há 40 anos nessa condição, sendo conhecido por toda a cidade, alguém que não podia entrar no templo por sua debilidade, e alguém que vivia às custas das pessoas da sua cidade. Um dia, Pedro e João entram no templo, olham para este homem, obrigado, querida, olham para este homem, e diz a eles o seguinte, olha, eu não consigo nesta hora fazer como os outros faziam com dinheiro a teu respeito. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. A Bíblia diz que Pedro estendeu a mão, deu a mão para aquele homem e levantou aquele homem como de um salto. Ele começou a se alegrar, a festejar, e ele entrou no templo louvando a Deus, e a cidade ficou assim maravilhada com o que havia acontecido. Mas algumas pessoas, elas não conseguiam se alegrar com aquilo. E olharam para aquela condição e a preocupação que essas pessoas tiveram, que os religiosos, que os principais da sinagoga, que os principais do poder político tiveram, não é, a gente está se alegrando com um cara que era coxa e agora está andando. Não, o comentário entre eles era, vem cá, por que você fez isso? Por que você levantou alguém? Espera aí, com que autoridade você cura alguém na porta da igreja? E eles prendem Pedro e João, e na cadeia começam a interrogar, por que você fez isso? Como que você fez isso? Com que autoridade você faz isso? E eles começam a dizer, olha, tudo isso aconteceu em nome do Jesus, aqueles a quem vocês crucificaram, aquele que vocês mataram, aquele que vocês viram que ressuscitou e foi assunto aos céus, é em nome dele que a gente está fazendo o bem, e há algum mal em fazer o bem? Aqueles homens olharam e falaram entre si, olha, a gente não tem como acusar quem faz o bem, mas a gente tem que falar para eles pararem de falar com isso.
E chamaram eles e os proibiram de falar acerca disso e de fazer de novo. E eles falaram: cara, como que a gente pode dizer não àquilo que a gente sabe que é real? Como que eu posso parar de falar de algo que eu sei que é verdadeiro? Não, a gente não vai parar de falar. E eles libertaram Pedro e João, e eles saíram da cadeia e encontraram os seus irmãos em casa, orando por eles. Quando eles encontraram os seus irmãos, a palavra diz que ele relatou para os seus irmãos, de fato, tudo o que havia acontecido. Eles disseram: olha, os principais sacerdotes e os líderes políticos, eles tinham dito que não era para a gente fazer acerca disso, me proibiram de falar de Jesus, de exercer a nossa atividade como cristão, com a pena de poder prender-nos novamente. Eles tentaram nos amordaçar, eles tentaram nos amedrontar. O texto diz que na mesma hora, no versículo 24, o texto diz que ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. O interessante é que eles estavam juntos, unidos num mesmo propósito. Eles começaram a orar a Deus, falando acerca disso, falando acerca desses homens que tentavam calar a igreja, dos homens que iam contra o povo de Deus, os homens que iam contra aqueles que exerciam bondade, né? E lá no versículo 29, ele diz o seguinte: e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome de Jesus, do teu santo servo Jesus. E a Bíblia diz que depois desta oração, no versículo 31, a palavra do Senhor diz que o local onde eles estavam reunidos começou a tremer. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Esse é um texto que relata acerca do início da igreja primitiva. A igreja que nós somos hoje, ela é originada da igreja primitiva. Algumas pessoas perguntam: quantos anos tem a tua igreja? Eu digo 2000 anos. A gente não veio fazer nada novo, a gente veio dar continuidade àquilo que começou em Cristo Jesus. Então nós somos uma só igreja. Repita comigo: uma só igreja, uma só fé. Repita: uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Então, agora bem forte: então temos que ser uma só voz, um só propósito. Quando a gente entender de fato o que é isso, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Nós temos algumas coisas para aprender com esse texto. A primeira delas que eu queria conversar contigo é: por mais que você faça o bem e tenha intenção de fazer o bem, sempre vai ter alguém questionando a tua ação. Sempre vai ter alguém olhando para você e querendo dizer que você está querendo se aparecer, vai dizer para você que você está fazendo com interesses, ou que você não precisava fazer esse tipo de coisa, que não é necessário. Ei, eu vou dizer algo pessoal para você: num coração cheio de bondade, o corpo não expressa outra coisa a não ser bondade, porque cada um dá aquilo que tem, concorda? Então, se o seu coração é cheio da presença do Senhor, se o seu coração é cheio da presença de Deus, você vai exalar esta presença e a sua atitude vai ter um fim proveitoso em bondade. Mas aqueles que não têm o mesmo coração que você, aqueles que não têm o mesmo pensamento que você tem, sempre medirão as suas atitudes como de alguém que fosse interesseiro, alguém que estivesse manifestando para poder tirar a ordem do local. As pessoas vão querer arrumar um jeito de calar você. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado. Olha a sua volta.
Sabe por que eu estou falando isso para você? Você está tendo um privilégio hoje. Sabe qual é o privilégio? De poder estar na igreja e cultuar ao Senhor. Quem está em casa assistindo também tem esse privilégio de cultuar de casa, mas nada tão gostoso quanto você se reunir como igreja, praticar a comunhão, a koinonia. A palavra comunhão vem de koinonia, de estar junto, de ter assim, olhar para o lado e saber que a igreja está junta, reunida num só lugar, num só propósito, numa só fé, numa só voz. Eu não sei se você sabe, mas o STF acabou de aprovar lá que as igrejas não vão poder abrir na pandemia. 9 votos a 2. Eu não sei o que isso causa no teu coração, mas no coração de muita gente, isso vai causar revolta. Eu não estou revoltado com isso, porque seria natural, e sempre foi natural, que a igreja fosse perseguida. A igreja sempre seria afrontada, e principalmente por parte do governo. Eu entendo as medidas sanitárias, eu entendo, né, que legalmente está aprovado essa proibição de cultos presenciais. Eu não sei como é que vai ser o culto dos próximos domingos, a gente não sabe ainda. Se não me engano, não deu para ler tudo direito. Eu acho que vai ficar a cargo de cada estado definir se vai fechar totalmente ou se não vai fechar totalmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu preciso aprender a valorizar a atividade de ser igreja. A gente precisa valorizar com todo carinho o privilégio que a gente tem em ser igreja. Porque o que Pedro e João estavam fazendo, indo ao templo, era simplesmente ser igreja. Agir com atitude de bondade é ser igreja. Algumas pessoas, teve um dos ministros que disse que a igreja é o local de maior contaminação, né, acerca do Covid. Nós não perdemos ninguém neste lugar, graças a Deus. Mas quantas pessoas ficaram em festas clandestinas, em bares, em coisas... em outras festas, em aglomerações na rua, fora da igreja, em banco, dentro de ônibus. Quantas pessoas foram contaminadas neste lugar e ainda assim não fecharam aqueles lugares? Mas tudo bem, decidiram que a igreja, ela vai estar fechada durante esse tempo, e eu me alegro com uma coisa, porque todas as vezes que a igreja foi perseguida, ela foi revestida de poder, e dela saiu virtude. E quando eu preparava esta palavra de hoje à noite, sem saber o resultado, o Senhor já ia ministrando algo tremendo ao meu coração. Eu quero dizer para você, você é privilegiado esta noite. Eu não sei quantas pessoas tem aqui neste lugar, mas eu sei que a quantidade de pessoas que está aqui nesta noite é suficiente para Deus cumprir o propósito dele nesta cidade. Ei, vocês serão enviados esta noite com um propósito. A gente não consegue saber o dia de amanhã. É tão interessante que aquilo que a gente leu, aquilo que a gente ouviu desde a nossa infância, dizendo, olha, um dia a igreja seria perseguida, um dia a igreja seria oprimida. Ei, bem-vindo à profecia se cumprindo sobre a vida da igreja. Isso não amedronta o meu coração, isso alegra o meu coração, porque é sinal que o meu Salvador já se levantou do trono, já deu ordem aos anjos, preparem a grande festa. Eu já imagino a mesa sendo montada, eu já imagino ele dizendo, os meus filhos voltarão para casa. Oh! Oh! Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo, mas eu sei que a igreja está sendo cheia. Gente, a vontade que eu tenho daqui é de sair correndo naquela porta ali agora. Mas a igreja está sendo cheia, está sendo preparada para algo grande, para algo especial. E é hora de separar os homens dos meninos. É hora de separar os covardes dos corajosos. A Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus.
É hora de você separar aquelas pessoas que dizem, eu curto ir à igreja, e daqueles que entenderam o propósito, que eles não estão preocupados em dar o dízimo, mas estão preocupados em dar a vida por causa do Evangelho. É hora de você separar realmente o povo que sai de um momento de perseguição, recebe uma ameaça de afronta do governo, e quando eles se juntam em oração, quando eles compartilham com o restante da igreja, a igreja não falou para eles o seguinte, vamos arrumar um jeito de fugir, vamos arrumar um jeito de ficar quietinho, vamos arrumar um jeito da gente não ser encontrado, mas olha só o que diz lá no versículo 29, coloca versículo 29, por favor. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Coloca na versão revista e corrigida ou Nova Almeida atualizada, uma das duas. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Escolhe outra versão, por favor. Qualquer uma. Qualquer uma. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda intrepidez. O que eu quero dizer para você é que depois de um momento de afronta, de uma palavra de afronta, uma repreensão de afronta, a oração deles não foi Senhor nos esconde, não, foi Senhor nos mostra. Não foi Senhor nos livra, não, Senhor nos leva. Pode deixar projetado essa versão. Não foi dizendo assim, Senhor, nos livra deles, mas ele diz, não, enche a tua igreja com intrepidez e ousadia, intrepidez e ousadia. Coloca o próximo versículo, o 30. Depois que eles pedem isso, ele continua dizendo, Senhor, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Próximo. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde eles estavam. A resposta do Senhor não é para os covardes. A resposta do Senhor não é para os omissos. A resposta do Senhor não é para os tímidos, mas a resposta do Senhor é para aqueles que entenderam que evangelho é muito mais do que uma atividade num domingo, é um jeito de ser igreja, é a tua missão. Eles podem tentar parar os homens, mas jamais pararão o Senhor. Aprendam uma coisa, a igreja não é um prédio fechado, a igreja não é uma estrutura de alvenaria, a igreja é um corpo, a igreja são braços, a igreja são pernas, a igreja tem um cabeça, e esse cabeça é Cristo o Senhor. O homem não conseguiu parar um menino, o homem não conseguiu parar um homem, mas o homem não vai conseguir parar a igreja do Senhor, que tem o Senhor como cabeça. Mas para que isso acontecesse, quando vieram as palavras de afronta, a primeira coisa que eles fizeram foi orar. Se você perceber, lá no versículo 24, põe o 24, por favor. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram, oraram, gritaram, manifestaram a sua fé. O interessante é que não foi um, o interessante é que não eram pedidos diferentes, o interessante é que o propósito sempre foi o mesmo, uma só voz. Um evangelho que se resume, aprenda uma coisa, um evangelho que se resume só em saciar a vontade do teu coração, não é evangelho, é eu-vangelho.
é uma religiosidade focada naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo. Este evangelho egoísta não é acerca de Cristo. Esse evangelho que muitas pessoas buscam para ser satisfeitos financeiramente, moralmente, este não é o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus nunca trouxe glória para o homem, sempre foi glória para Deus. O evangelho de Jesus, ele trouxe vergonha na cruz, mas através da vergonha na cruz trouxe vida para toda a humanidade. Estamos dizendo a vocês que nesses dias a igreja precisa se levantar e os seus motivos de orações não serão orações pessoais, mas serão orações coletivas, porque o Pai é nosso, o pão é nosso e o milagre também é nosso. Quando você ora a oração do Pai Nosso, não é uma oração pessoal, mas é uma oração coletiva. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Percebe que nunca foi algo pessoal, mas com o passar dos tempos, a falsa religiosidade tem nos separado, mas é tempo da gente a gente permanecer juntos, unidos neste único propósito. Ah, pastor, mas eu vim à igreja hoje, esta noite, e eu não sou crente. Eu vim à igreja esta noite, mas eu não sou, eu só gosto de vir à igreja. Ei, você conhece a história, você já ouviu falar de Jesus, de repente você até já foi cristão e abandonou a igreja por algum motivo, que eu não acho que seja viável você fazer isso, mas você conhece do Cristo que eu estou te falando. O fim dos tempos está chegando. Eu queria pregar para você hoje uma pregação avivalista, triunfalista, mas não é essa a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é de um Deus amoroso, que enviou o seu único Filho para morrer numa cruz, para salvar um pecador, assim como você e eu. É acerca desta mensagem que o verdadeiro Evangelho diz. Qualquer coisa fora disso é religiosidade, triunfalismo. Ei, o Evangelho mostra o quanto Deus é bom e o quanto eu sou necessitado dele. A igreja, ela vai continuar exercendo as suas atitudes de bondade, sim. Pedro e João continuaram exercendo o Evangelho de misericórdia, sim. E as portas podem fechar, mas a igreja, ela tem pernas para andar. É uma igreja que se movimenta, é uma igreja que age, é uma igreja que entendeu o propósito, e é uma igreja que, apesar das máscaras, ela não vai se calar. Eu não sei se você prestou atenção na foto que eu mandei ontem no grupo da igreja, eu não sei se o pessoal da mídia consegue pegar na internet o primeiro culto da Hilson, nesse final de semana. Se tiver, você coloca aqui para mim. Tá, saiu no Instagram, tem vários locais. Lá no Reino Unido, alguém viu? Eles tiveram, domingo passado, o primeiro culto lá, sem máscara, sem vírus, sem morte, lá em Sydney, na Austrália. Eu vi essa foto e eu chorei quando eu vi essa foto. Se conseguirem, me avisa antes de colocar, tá? Eu acho tão interessante que a gente vive num ambiente profético. Eu creio que os tempos, os sinais e os tempos, eles são proféticos. Quando a gente vai fazer a virada do ano, qual é o primeiro lugar na terra que o ano vira? Alguém sabe? Aonde foi o primeiro culto. E se aconteceu o primeiro lá, eu vou dizer para você, está chegando aqui. Daqui a algum tempo, a gente vai estar fazendo igualzinho. Daqui a algum tempo, a gente vai estar vivendo igualzinho. Mas ainda não é tempo de celebrar, é tempo de se arrepender. Ainda não é tempo de fazer festa, é tempo de arrependimento. As nossas orações... Conseguiu?
As nossas orações, elas precisam ser orações de arrependimento. A gente se acha muito bonzinho, sendo que você conhece a intenção verdadeira do seu coração. A gente é capaz de expor a vergonha do outro, de expor o pecado do outro, para esconder quem a gente realmente é. Eu costumo dizer que se a pessoa que está sentada do seu lado souber o que você pensa, eu duvido que ela se relacionaria com você. Mas o Evangelho de Cristo, ele sempre foi sobre arrependimento. A mensagem de João Batista foi essa: arrependa-se. E o Evangelho dos últimos dias, nós fizemos aí 14 dias de jejum. E o jejum por cura, mas eu já te disse uma coisa, já falei em outros cultos, jejum também é por arrependimento. Qual foi o motivo das suas últimas orações? Pelo que você orou hoje? Pelo que você orou ontem? Ah, desculpa, tem mais de uma semana que você não ora. Espera aí, que Deus é esse que você serve, que você nem fala com Ele? Que religião é essa que você diz professar, que você não se dobra diante dele? Apaga a luz aqui, por favor. Isso, coloca para mim. Desliga o canhão. Dá para ver muito pouquinho, né? Mas aqui é uma igreja, é um estádio. Ali deve ter mais ou menos ali umas 15 mil pessoas, 10 mil pessoas juntas. Você pode depois pegar na internet, ver na internet, tem vídeos, o povo todo abraçado já junto, orando, celebrando, feliz, porque já chegou para eles esse momento. Quantos desejam que esse momento chegue no Brasil? Eu vou te falar uma coisa, tem muita gente que já esqueceu como é isso. Tem muita gente que já esqueceu o que é estar perto, o que é abraçar alguém, o que é chorar por alguém, o que é se compadecer por alguém, porque a gente virou tão individualista e tão longe. Eu digo para você que a precaução é necessária, você deve se prevenir sim, mas isso não quer dizer que o amor não tenha que estar no teu coração. Algumas pessoas resolveram ir embora do Brasil para ser feliz lá fora. O povo de Israel, quando ia embora, quando foi tirado da pátria, eles cantavam: ai, que saudade que eu tenho da minha pátria. Ai, que saudade que eu tenho da minha casa. Eu vou dizer para você uma coisa, uma vez eu ouvi um pastor pregando: Deus nunca vai te abençoar numa terra que você não ama. A gente está querendo viver tudo isso de volta, tá ou não tá? E eu te pergunto, você já orou pelo teu país hoje? Você já chorou pelo teu país hoje? Não, então desculpa, você não quer. Ah, eu quero tanto que a minha cidade volte ao normal. Você já clamou a Deus como igreja? Já impactou alguém como igreja? Ah, não, então você não quer. Eu vim hoje aqui para querer rasgar o teu coração e para dizer para você que precisa florescer na tua vida uma verdade do Evangelho. A igreja do Senhor, ela vai ser perseguida? Vai ser perseguida. Ela vai ser afrontada? Vai ser afrontada, mas ela não pode jamais deixar de ser igreja. E a igreja do Senhor sempre se compadeceu do próximo, sempre orou por alguém, sempre se manifestou em favor de alguém. Nós somos uma igreja que se importa, amém? Amém? Mas não pode ser só de palavras, tem que ser de atitudes, tem que ser de verdade.
Então hoje o Senhor, quando me dava esta palavra, Ele falava algo no meu coração. Eu não estou parado. Eu não estou parado. O meu Deus, Ele não está morto. E eu não vou cantar essa música. O meu Deus, Ele não está parado. Eu creio num Deus que se levanta do trono para agir em favor da sua noiva. Há uma noiva sofrendo nessa terra, há uma noiva oprimida nessa terra, e eu creio que o seu noivo não vai deixar isso barato. Eu creio que o seu noivo se levantará com poder, e detalhe, Ele outorgou à igreja este poder. Ele está dizendo para mim e para você: levante-se com autoridade esta noite e use o meu nome com poder. Levante-se com autoridade esta noite e use o meu nome como poder. Aonde está a igreja do Senhor que deseja ser usada por Ele, que deseja ser enviada por Ele esta noite? Aonde está esta igreja? Deus, Ele vai usar você. Depois que esse povo começava a clamar, o pessoal do louvor pode me ajudar, tá? Depois que essa igreja começou a clamar, a Bíblia diz que o local tremeu. Quero convidar você a se colocar em pé nesta hora. Jana, você pode vir aqui? Como clamar pela cura da nação, se eu não clamei pela cura da minha cidade? Como clamar pela cura da minha cidade, se eu não clamei pela cura do meu bairro? Como clamar pelo meu bairro, se eu não clamei pela cura da minha casa? Então nesta hora aí eu quero convidar você a fechar seus olhos. E a palavra que você vai clamar a partir de agora, que você vai orar a partir de agora, a gente vai fazer algumas orações, não precisa ser demorada, só precisa ser verdadeira. Não queira enganar ao Senhor com palavras. Seja sincero para o Senhor. Você vai orar por arrependimento. A Bíblia tem um texto em Tiago que diz: todo aquele que pode fazer o bem e não faz, esse já fez o mal. Todas as vezes que você se omitiu em manifestar bondade, você estava agindo com maldade. Você podia alimentar e não alimentou. Você podia ouvir e orar e não ouviu e nem orou. Você podia ter aconselhado e não fez, porque você estava tão preocupado em que alguém fizesse por você, mas você não manifestou na vida de alguém. Se arrependa por isso. Que esse primeiro momento você possa orar por arrependimento. Letícia, você pode orar nessa hora, não precisa ser oração longa. É arrependimento pessoal. Arrependimento pessoal. Depois, representando a casa, tá? Depois a Janaína vai orar pela cidade. Arrependimento pela nossa cidade. Senhor Jesus, Pai, nós viemos diante da Tua presença, Deus, nos derramar o nosso coração, Pai, com toda sinceridade, dizer ao Senhor: Pai, nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que nós negligenciamos o Seu amor sobre a vida do próximo, todas as vezes, Pai, que nós não vivemos a Tua palavra verdadeiramente, todas as vezes que dizemos acreditar, confiar em Ti, mas confiamos na força do nosso braço. Ai, Deus, nos perdoa, Pai. Nós nos arrependemos, Pai, pelos nossos pecados, por aqueles que muitas vezes ninguém vê, mas a gente sabe que é pecado, a gente sabe que é errado. Pai, nós nos arrependemos, Pai. Oh, Jesus Cristo, que o Senhor possa mesmo se voltar para nós essa noite, se voltar para o nosso coração,
Pai, que o Senhor purifique, Deus, o nosso coração, que nós possamos apresentar diante do Senhor com um coração puro, com mãos limpas, Pai. Oh, Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha sobre cada vida nessa noite e mostre, Pai. Mostre aquilo que precisa de conserto, Pai. Mostre aquilo que precisa ser mudado, que precisa ser moldado. Deus, que o Teu Espírito Santo produza em nós arrependimento nesse momento, Deus. Produza em nós, Pai, o arrependimento verdadeiro, Deus. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos, Pai, das mentiras, Deus. Nós nos arrependemos, Pai, se nós emprestamos nossos ouvidos para fofoca, se nós emprestamos nossas bocas, Senhor, para aquilo que não Te agrada. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos prostramos diante de Ti, Deus. Nós nos prostramos diante de Ti. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Pai. Aleluia. Ó Deus, ainda na Tua presença, Senhor, eu venho, Senhor, me colocar, ó Deus, por intercessão, ó Deus, da nossa cidade. Senhor, eu quero, Senhor, consagrar, ó Deus, Angra dos Reis. Eu quero, Senhor, entregar no Teu altar a nossa cidade, Angra dos Reis, Senhor. Pai, eu quero denunciar, ó Pai, todo espírito de corrupção, Senhor. Todo espírito de roubo, Deus. Senhor, eu denuncio, Pai, eu me arrependo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco na Tua presença, Senhor, por arrependimento, Senhor, pela nossa cidade. Pai, perdão, Senhor, por tudo aquilo, Senhor, que nós fazemos, que os nossos governantes estão fazendo, Senhor, que estão, Senhor, matando, Senhor, o Teu povo, Senhor, que estão, Senhor, tirando a fé do Teu povo, Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu me identifico, Senhor, com o Teu povo que tem sofrido, Senhor. Pai, quanta falta de fé, Senhor, quanta falta de amor, quanta falta de respeito, quanta falta de temor pelo Teu nome, Senhor. Pai, nós nos arrependemos, Deus, nos arrependemos, Senhor, na nossa alma, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar, Senhor, todos, Senhor, os governantes da nossa cidade, Angra dos Reis, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, o prefeito, Senhor, o vice-prefeito, Senhor, os vereadores, Pai, os assessores, todos aqueles, ó Pai, que tem, Senhor, a chave, Senhor, por algum gabinete, Pai, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos e Te peço, Espírito Santo de Deus, vá de encontro a essas vidas, Senhor, e joga por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que faz com que elas, ó Deus, estejam fazendo com que o Teu povo sofra, com que o Teu povo, Senhor, esteja, Senhor, perdendo a esperança. Senhor, quantos suicídios, ó Deus, quantos pais de família, Senhor, que estão, Senhor, atemorizados, ó Deus, porque não tem o que comer dentro de casa, Senhor. Deus, os Teus filhos têm fome, Pai, mas nós queremos, Senhor, também ter fome de Ti, Senhor, da Tua presença. Queremos, Senhor, levar o Teu nome, Senhor, em exaltação nesta cidade. Abre, Senhor, os céus, quebra os céus de bronze, Senhor, e que a Tua bênção, que a Tua Shekinah, Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha sobre esta cidade, Pai, em o nome de Jesus. Nós nos arrependemos, ó Pai, pelos nossos governantes, nós nos arrependemos, ó Pai, pelos nossos líderes, nós nos arrependemos, Senhor, pela nossa liderança, Pai, em nome de Jesus, Senhor, entregamos no Teu altar e Te pedimos, socorre-nos, Pai, socorre-nos, Senhor, oh Deus, porque, Senhor, a nossa confiança não está, Senhor, no braço do homem, mas a nossa confiança está em Ti, que é o Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, dono de tudo, Senhor do universo. Deus, nós Te glorificamos, Senhor, em o nome de Jesus, e já Te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Nessa semana também eu ouvi um vídeo pequeno de alguns segundos, uma profecia de 2004. David Keelan estava traduzindo para um pastor americano, e esse pastor sendo usado em 2004, ele dizia assim: eu vejo no futuro um vírus, um SARS. Ele falou inclusive o nome do vírus, em 2004. Quando vier o SARS, não tenham medo, não
tenham medo. E ele falava: eu vejo cidades fechadas, eu vejo portas fechadas, mas eu também vejo um homem se levantando, orando, e as cidades sendo curadas por completo. Eu vejo um homem se levantando e as cidades sendo curadas. Ei, você está aí. O Senhor quer usar a tua vida. O Senhor quer usar a igreja. Cura, Senhor, o nosso Brasil. Em nome de Jesus, Senhor. Deus deseja usar a igreja dele nesse tempo. Aleluia. E por mais que fechem as portas, jamais fecharão os seus lábios. Glória a Deus. Seja cheio esta noite. Seja cheia, cheio, cheia, cheio, cheia. Não há nada que possa parar a igreja do Senhor. Não há nada que possa parar a igreja do Senhor. Nada vai parar, Senhor. Ei, sim, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Ó, posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova, e me leva até o céu. Você já viu tudo isso, ó? Já vi fogo e terremoto, mas nada disso te falou. Vento forte que passou, já vivi tantos perigos.
eu vou dizer uma coisa que o Senhor ministrava ao meu coração. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deu uma ordem à igreja. Não foi um pedido, foi uma ordem. Ele diz: ide, vai. Alguns discípulos não foram, porque eles amavam estar dentro de Jerusalém, porque Jerusalém era o templo. Jesus morreu no ano 33, mas só no ano 70 eles foram. 37 anos depois de ouvir um vai, um ide, eles foram. Mas precisou que a igreja de Jerusalém se fechasse e eles fossem perseguidos, para que o evangelho fosse anunciado. Ei, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu sei o que vai acontecer hoje aqui neste lugar. O Senhor está aquecendo o teu coração, o Senhor está envolvendo a tua vida, e o Senhor quer te usar em poder, em manifestação de poder, nesta cidade. Quantos querem ser usados pelo Senhor? Ah, meu querido, o nosso culto a Deus não acaba, porque você vai sair daqui, e quando você sair por aquelas portas, seu coração vai estar incendiado, a tua vida vai estar incendiando, e você vai parar de orar por você, para começar a orar por alguém. Essa é a igreja do Senhor, uma igreja que se preocupa com o próximo. Eu falava: Senhor, o que eu preciso fazer? E o Senhor falava ao meu coração: eles colocaram álcool durante muito tempo nas mãos. O álcool queima, mas hoje eles vão colocar óleo na mão, e esse óleo queima também. Ah, eu quero ungir a mão de todo mundo que está aqui hoje, que deseja ser usado pelo Senhor. A gente vai estar orando por você. Quero chamar o ministério de intercessão aqui na frente. Você que está presente hoje, vem aqui na frente, o pessoal da intercessão. E a gente vai espalhar por aqui, para não ter aglomeração, mas a gente vai estar orando pela igreja. Só tem 2 na intercessão, só 3 com Janaína. Eu vou chamar a gente para orar comigo. Lucilene está ali também. Leva isso aqui, leva contigo. Messias, você vai cantar, né? Pode cantar. Diego, vem me ajudar também. Patrícia, vem me ajudar também.